Cliquei aqui. V. Então você tem uma hipérbole aqui. Está aqui a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Bissetriz do segundo e quarto quadrantes. E qual é o lugar geométrico desta equação? Isto é, qual é a curva descrita por essa equação? É uma hipérbole. A hipérbole aqui no 1, ó, 1 menos 1, é essa hipérbole aqui. As assíntotas são essas duas retas aqui, tá? Essas duas retas são assíntotas. É uma hipérbole, quem está vendo geometria analítica já viu, né? Acho que o pessoal da computação tem geometria analítica? Tem equivalente de álgebra linear. Equivalente de álgebra linear, tá? Tem aqui. Tá? Equação, ó, esse vermelho é o gráfico da hipérbole, U2 menos V2. E para todo x real, esse par aqui, cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, satisfaz essa equação. Mas como cosseno hiperbólico de x é maior do que ou igual a 1 para todo x real, significa que quando você pega o par cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, ele está aqui em cima, ó. Está em cima do ramo direito da hipérbole. A hipérbole tem dois ramos, ramo direito e ramo esquerdo. Então, para todo x real, o par cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, esse par ordenado está sobre esta hipérbole. Por isso aqui é chamado de função hiperbólica. Alguns exageradamente chamam de função trigonométrica hiperbólica. Não, função trigonométrica tem a ver com o triângulo, tá certo? Função hiperbólica, tá? Função hiperbólica. Então, cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, as funções trigonométricas, elas estão, as cosseno e seno estão sobre a circunferência de equação, ó. Qual é a circunferência onde estão o seno e o cosseno e o seno, par cosseno e seno? É de equação U2 mais V2 igual a 1. Isso é a equação do círculo de raio 1 centrado na origem no plano cartesiano V, certo? E o par cosseno-seno, cosseno de x, seno de x, está aqui em cima. As funções hiperbólicas, tá? Para todo x, o par cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, está sobre a hipérbole. Por isso é chamado função hiperbólica. Mas tem outros comportamentos, tem outras coisas que acontecem assemelhando as funções hiperbólicas com as funções trigonométricas. Tá? Funções trigonométricas. E depois nós veremos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Bem, não estou esquecendo. Assim, ó, outras coisas que assemelham, tá? Que assemelham muito as funções hiperbólicas com as funções trigonométricas. Pra cá, não vou apagar aqui, tá? Veja uma coisa, ó. Não vou apagar a definição. Da definição aqui, você tem o seguinte, me diga, dado x real, tá? Quem é o cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x? Vou ter que dar a soma desse termo com esse. Tá quanto? Só o elevado a x. E a diferença? Muito bem, é elevado a menos x. Pode olhar aqui.
exatamente a diferença a soma da elevada a x e o produto da elevada a menos x. Daí, ó, isso é para todo x real. Daí, dados x e y reais, quem é o cosseno hiperbólico, preste atenção aqui, quem é o cosseno hiperbólico de x mais y? Cosseno hiperbólico de x mais y, por aqui, ó, quem é? É elevado a x mais y, tá certo? É elevado a x mais y, mas isso é elevado a x vezes é elevado a y. Tá bom? Menos o quê? Menos é elevado a menos x menos a soma de x com y. Então vai ficar é elevado a menos x menos y. Só que é elevado a menos x menos y, quem é? É elevado a menos x vezes é elevado a menos y. Tá certo? Sobre quem? Sobre 2. Mas isso é igual. Agora eu vou colocar assim, colocar 1 meio de. Quem é elevado a x, ó? Elevado a x, ó. É o cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x. Deu elevado a x. Quem é o elevado a y? Quem é? Quem é o elevado a y? Cosseno hiperbólico de quem? De y mais seno hiperbólico de y. Então dá esse primeiro aqui, dá isso. 1 meio fora, tá certo? O parênteses grande aqui vai até destacar em azul para você identificar que tem que fechar. Tá certo? Menos. Agora, é elevado a menos x. Quem é elevado a menos x? Quem é? Cosseno hiperbólico de x menos o seno hiperbólico de x vezes é elevado a menos y. Quem é elevado a menos y? Cosseno hiperbólico de y menos o seno hiperbólico de y. Fechou? E fecha o parênteses predominante, tá? Que é isso aqui. Agora, isso é igual a quê? Lá, metade. Agora faça a conta, ó. Sem medo. Quanto é que dá esse vezes esse? Dá o quê? Cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y. Tá certo? Mais o quê? Mais cosseno hiperbólico de x vezes o seno hiperbólico de quem? De y, certo? Depois, mais, vou colocar aqui embaixo. Deixa eu apagar o gráfico. Desenvolvendo, ainda falta muita coisa, não falta? Mais o que, hein? Ó, o seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y, seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y, vou colocar o mais aqui, tá certo? Mais seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de x seno hiperbólico de y. Tá bom? Depois, que aparece embaixo, fica o quê? Menos cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Dá menos, ó. Menos
cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Depois fica o quê? Fica cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de y, menos, né? Só que tem o menos daqui, então fica mais o quê? X seno hiperbólico de y. Cosseno hiperbólico de x, o quê? Seno hiperbólico de y. E finalmente fica o quê? Menos seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, fica mais. Mais seno hiperbólico de x, o quê? Cosseno hiperbólico de y. E finalmente fica o quê? Menos com menos dá mais, aí fica menos o quê? Seno hiperbólico de x vezes o seno hiperbólico de y. O que é que cancela aí, hein? Metade, fecha parênteses. O que é cancelável aí, hein, gente? Ó, o que é que vai embora, ó? Fica o quê? Primeiro termo. Cosseno hiperbólico de x. Aí menos cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y. Mesma coisa, só que menos. Fica menos, né? Deixa eu ver. Só que tem um erro aqui. Qual é o erro de partida? Foi que eu errei? Eu botei foi o seno. Isso aqui é para ser o quê? Mais. Isso aqui é mais. Então quando isso aqui é mais, então isso aqui vai só mudar aqui, ok? Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é menos, aqui é mais. Consertado, agora sim. Eu descobri o erro porque não ia dar o que eu queria. Eu errei alguma coisa. Então vamos lá. O que é que dá isso aqui, ó? Vamos lá. Esse aqui soma com esse, dobro, divide por 2, fica só o quê? Cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Agora, vou botar um vermelho no que cancela. Esse aqui, ó, vai embora com quem? Com esse. Não é? Tá certo? Esse aqui vai embora com esse. Próximo é o dobro. Tá bom? E o outro? É o dobro. É o seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, é dobro. Divide por 2 fora. Então fica o quê? Mais seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Tá certo? Ou seja, vamos juntar. Ou seja, juntando. O que é que eu tenho? O cosseno hiperbólico de x mais y, quem é? É o cosseno hiperbólico de x vezes o cosseno hiperbólico de y mais, não é mais? Mais o quê? Seno hiperbólico de x vezes o quê? Seno hiperbólico de y. Então você tem isso aqui, tá? Você tem essa fórmula. Lembra a fórmula do cosseno da soma, só que o cosseno da soma é o quê? É o menos. Daqui é mais. Agora eu vou aproveitar aqui, não vou querer escrever tudo isso, e vou botar o seguinte. E vou botar aqui o seno hiperbólico, tá? Tá bom? Para aproveitar o que está escrito aí, fazer só algumas modificações. Vou botar o seno hiperbólico
O seno hiperbólico é o quê? É menos. Não é menos? É menos aqui. Aqui é o quê? Aqui é menos, tá certo? E vamos tirar esses cancelamentos, porque agora a coisa é diferente. Como é? Então isso aqui vai ficar o quê? Tira os cancelamentos. Aqui fica o quê? Fica, tá? Fica mais, né? Aqui fica mais, certo? O que é que muda? Muda que aqui agora é menos, aqui é mais, aqui é mais, e aqui é o quê? Menos. Aí o que é que cancela? Tá? O que é que cancela? Aí cancela o que não era cancelável no outro, né? Eu vou cancelar o quê? Esse aqui vai embora com esse, tá? E esse aqui vai embora com esse. Então, quanto é que dá o resultado? Dá o quê? Dá cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Onde é que aparece? Aqui, 2 vezes. Dividindo por 2 fora, fica o quê? Cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Agora, o que é que aparece mais, né? Seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, com mais aqui, dá 2 vezes, por 2 fora, fica o quê? Mais, quanto? Seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Ou seja, qual é a forma? O seno hiperbólico de x mais y é igual a quê? É igual a cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, tá certo? Mais seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Então você tem mais essa outra fórmula aqui. Entendido? Você tem o cosseno hiperbólico da soma e o seno hiperbólico da soma. O seno hiperbólico da soma e o cosseno hiperbólico da soma. Então, daí, ó. Daí, assim, dado x real, eu te pergunto, quem é o cosseno hiperbólico de 2x? Quem é? Quem é o cosseno hiperbólico de 2x? É o quadrado do cosseno hiperbólico, é o cosseno hiperbólico ao quadrado em x, mais quem? O seno hiperbólico ao quadrado em x. Diferente, né? Lá do cosseno, que lá o cosseno de 2x, cosseno hiperbólico. Lá o cosseno de 2x é quem? É a diferença. Tá? E, continuando aqui, quem é o seno hiperbólico de 2x? Quem é o seno hiperbólico de 2x? Quem é? O seno hiperbólico de 2x. Hã? Quem é? É 2 vezes, tá? Cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x. Tá certo? Cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x. Então você tem
Tá? Mas me diga uma coisa. Quem é? Eu vou colocar aqui embaixo. Tá certo? Tá bom? Bom, eu coloco aqui embaixo o seguinte. Vou colocar em azul. Então você tem dado x real. Dado x real. Quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x? Quem é? É 1. E quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado em x mais o